Este menino nunca ficava doente desde a infância. Quando ele e seu classe foram visitar o zoológico, todos os animais lá mostraram medo com ele. 6 horas, 6 de junho era o tempo em que ele nasceu. Foi também o momento mais azarado na concepção das pessoas. Histórias estranhas ao seu redor apareciam cada vez mais. Então quem é esse menino? Quando um cometa caiu, todos na igreja entravam em pânico. O Papa imediatamente abriu uma importante reunião. De acordo com a profecia bíblica, quando este cometa caiu na Terra, este foi um sinal de que o mal apareceria entre a humanidade. Neste momento, foi difícil para as pessoas evitarem um desastre. Ninguém conseguia esconder sua ansiedade. Naquele momento, Robert, funcionário do Departamento de Relações Externas dos Estados Unidos, estava sendo escoltado pela polícia para a maternidade apressadamente, porque sua esposa Julia estava em trabalho de parto. Mas assim que ele chegou à sala de parto, havia um pastor parado em frente à porta da sala. Ele devia estar esperando havia muito tempo. Ele disse a Robert que seu filho tinha acabado de nascer e infelizmente faleceu. Julia, na sala de recuperação, ainda não sabia disso. O incidente aconteceu tão de repente que foi difícil para Robert aceitar a verdade. No entanto, a maior tragédia ainda ficou para trás. O útero de Julia foi danificado. Temo que seria difícil engravidar novamente. Esta notícia fez com que Robert perdesse o controle, mas o pastor também lhe mostrou um caminho. Bem a tempo, em outra sala de parto de hospital, um novo bebê acabou de nascer. Logo depois que o filho de Robert morreu, a mãe do bebê morreu de um parto difícil, e o bebê não teve outros parentes. Talvez houvesse alguma conexão invisível entre o bebê e a família de Robert. O pastor esperava que Robert pudesse criar o bebê. O trata-se como seu próprio filho, compensando o sonho de Julia de se tornar mãe. Robert se ofereceu para ver seu filho uma última vez, mas o pastor o impediu, disse-lhe para dar amor aos que ainda estavam vivos. E então, Robert levou este bebê para a frente de sua esposa que acabou de acordar. Ele e sua esposa chamaram o bebê de David. Deram todo o amor a este bebê. No amor de seus pais, David era saudável e crescia a cada dia. Coisas boas continuaram vindo para sua família. O superior de Robert foi enviado para assumir cargo na embaixada britânica. E Robert também foi nomeado vice-embaixador. O casal ficou radiante. Mas seu superior a caminho da Inglaterra. Houve um acidente estranho que o deixou morto no local. Então, o vice-embaixador Robert tornou-se automaticamente o mais jovem embaixador. E sua família também transferiu para uma casa grande. Isso era bom, mas Robert não ficou nada feliz. Pisar na morte de outra pessoa para avançar não era sua vida ideal. O tempo passou rápido. 2 anos depois, David tinha 7 anos. O casal organizou uma grande festa de aniversário para o menino. Os participantes incluíram não apenas aqueles em posições de autoridade, mas também repórteres de imprensa. A babá acabou de entregar David para Julia, se virou e viu um cachorro preto olhando para ela. Então, como se estivesse fascinada, ela subiu ao telhado. Ela se endireitou, uma corda foi amarrada nela. Então deu um sorriso mais brilhante do que nunca e gritou com David: "Tudo para você!" Então ela saltou para o chão. Um jornalista capturou esta cena horrível. Todos os convidados estavam extremamente assustados, gritando e fugindo. Robert também imediatamente abraçou seu filho para consolá-lo. Mas ele não sabia que David não estava com medo, e acenou para o cachorro à distância. Logo depois, a festa de aniversário que houve a pessoa morta foi postada na primeira página. O jornalista que primeiro tirou esta foto se chamava Keith Jennings. Foi infelizmente atingido por Robert. Robert tomou a iniciativa de pedir indenização. Keith imediatamente disse que estava tudo bem. Era como se Robert lhe devesse um favor. Na embaixada, enquanto Robert e seu assistente discutiam contramedidas, houve um homem que afirmou ser um missionário romano chamado Brennan Kisvelo. Assim que o conheceu, ele disse que foi por causa do erro de Robert que fez o diabo massacrar pessoas indiscriminadamente. E algum dia, isso iria tirar tudo dele. Diante dessas palavras infundadas, Robert não prestou atenção. Então, assim que ele se virou para sair, Brennan disse imediatamente, naquele ano no hospital, ele testemunhou todo o processo do nascimento de David. Ele veio cá então para expiar seus pecados. Suas palavras fizeram Robert hesitar, então ele se virou. Ele então disse que a mãe biológica de David era na verdade um lobisomem. Estas palavras irreais deixou Robert furioso. Ele imediatamente chamou a segurança para afugentar Brennan. Após a morte da babá, ele e sua esposa tiveram que encontrar rapidamente uma nova babá. Mas depois de entrevistar o dia todo, Julia ainda não encontrou a pessoa certa. Nessa época, uma mulher chamada Bailop veio se candidatar a um emprego. Embora ela não estivesse na lista de entrevistas, os dois decidiram tentar. A maneira de conversar e o perfil de Bailop os agradou muito. Decidiu imediatamente contratá-la. No dia seguinte, toda a família de Três se preparou para ir à igreja para assistir ao funeral. Mas quanto mais perto da igreja, mais estranha se tornava a atitude de Davi. De repente, David enlouqueceu e atacou Julia. Robert se esforçou ao máximo para segurar o filho com força e a testa de Julia estava sangrando.
Foi impossível para ela aparecer em público naquele momento. Eles tiveram que voltar para casa, ponto em que David recuperou gradualmente sua compostura. O sexto sentido de uma mulher dizia a ela para encontrar um médico para examinar David. Descobriu que esta criança nunca esteve doente desde a infância. Este foi um fenômeno incomum. Mas Robert achou que Julia estava pensando muito. Na verdade, ele estava com medo de que sua esposa descobriu que este bebê não era seu filho biológico. À noite, Robert visitou seu filho adormecido. Descobriu um cachorro preto na sala, mostrou os dentes e rosnou para ele com extrema ferocidade. Então, Baylock apareceu e gritou com o cachorro, e ele se acalmou. Baylock então explicou que este cachorro foi encontrado nas proximidades por ela e David. Então o trouxeram para casa. Além disso, David também gostou muito desse cachorro. O fato de Baylock ter agido assim por conta própria deixou Robert muito irritado. Ele não aprovou o ato dela e a forçou a encontrar alguém para tirar o cachorro no próximo dia imediatamente. Um dia, David e seu classe estavam visitando o zoológico, mas nenhum de colegas de classe jogou com David. Sua aparência também foi muito estranha. Assim que os animais na gaiola de vidro viram um menino, ficaram inquietos. Houve até um grande chimpanzé preto gritando ferozmente e correndo para bater na janela, assustando os turistas que abraçaram as crianças e fugiram. Coisas estranhas aconteceram em sucessão que fez Julia começar a temer. Ela sabia que não deveria pensar em seu filho dessa maneira, mas Julia estava tão desamparada que soluçava incontrolavelmente. Naquele dia, Robert estava participando de uma festa. Brennan o encontrou novamente. Ele marcou data e hora para o encontro no parque próximo à ponte. Ele queria encontrar Robert só por 5 minutos, depois disso ele nunca mais apareceria novamente. Caso contrário, Julia morreria definitivamente. Quanto a Keith, ele acidentalmente tirou uma foto de Brennan sendo expulso antes. Enquanto lavava, ele descobriu algo muito estranho. Obviamente não havia nada na cabeça de Brennan, mas depois que a foto foi desenvolvida, um flash de luz apareceu acima de sua cabeça. Então ele tirou mais algumas fotos de Brennan, mas desta vez, aquela luz estranha o perfurou. No dia seguinte, Robert chegou na hora certa. Brennan disse a ele que David era o espírito maligno, ele devia morrer. Julia naquele momento estava grávida, o espírito maligno definitivamente não iria deixar a mãe e o filho viverem. Quando chegar a hora, isso mataria Robert e herdaria tudo dele. Se ele queria acabar com tudo, ele tinha que ir para encontrar bugenhagem na cidade de Megido. Mas Robert recusou completamente e disse-lhe com raiva que devia ficar longe dele e de sua família e nunca mais aparecia. Depois que Robert saiu, a expressão de Brennan ficou extremamente tensa. Ele sabia que a revelação que acabará de revelar definitivamente faria com que o diabo se vingasse. De repente, o trovão ribombou continuamente. Brennan correu para uma igreja próxima, mas a porta da igreja estava trancada. Não importa como a puxasse, ele não conseguia abri-la. Um raio passou, quebrando uma haste de metal e caindo no chão, acertando diretamente para o corpo de Brennan. Depois que Robert voltou para casa, ele soube que Julia estava grávida. Em seu colapso mental, ela não queria ficar com o bebê, fazendo Robert entrar em pânico. Especialmente as notícias no jornal relatavam a morte de Brennan. Então, ele foi encontrar o psiquiatra de Julia. No entanto, ele disse que se quisesse ajudar sua esposa, ele teria que concordar com o aborto. Mas Robert se opôs firmemente à sua proposta. Ele não deixaria sua esposa deixar o bebê. Mas então, as palavras de Brennan foram gradualmente cumpridas. No dia seguinte, David estava brincando em um patinete e se chocou contra Julia, que estava cuidando de flores. Então, o vaso de flores caiu no chão e quebrou. E Julia estava pendurada na grade. Ela imediatamente pediu ajuda a David, mas ele nunca estendeu a mão. Apenas olhou para ela enfraquecendo lentamente. Finalmente caiu no chão. Este acidente fez com que Julia perdesse seu filho. Ela também ficou gravemente ferida e teve que ser hospitalizada. Na cama do hospital, ela fez o possível para contar tudo a Robert. Quando as coisas chegaram a este ponto, Robert não pôde deixar de acreditar nas palavras de Brennan. Por outro lado, Keith contatou Robert novamente. Enquanto ele estava tirando fotos, ele percebeu um estranho flash de luz, que coincidiu muito de perto com a causa da morte de Brennan e da babá. Mas o que foi ainda mais assustador era que, embora Brennan tivesse morrido de forma tão horrível, mas não havia feridas em seu corpo, exceto por uma pequena marca de 666 na parte interna da perna. Esta definitivamente não foi apenas uma marca de nascença. Depois disso, Keith levou Robert para a casa de Brennan. As paredes da casa foram coladas com bíblias. Havia cruzes por toda parte. Ele parecia estar com medo de alguma coisa. No diário de Brennan, a jornada de Robert foi totalmente registrada. Um jornal sobre a mesa dizia, em 6 de junho de 5 anos atrás, um cometa caiu na Europa. Às 6 horas daquele dia, o bebê de Robert também nasceu. Todas as pistas relacionaram a David. Naquele momento, Robert disse, seu filho estava morto. Ele nem soube de quem estava criando. Keith queria ativamente ajudá-lo na investigação. Todo o seu entusiasmo veio dessa foto, uma vez que Keith tirou uma foto dele acidentalmente.
Em seguida, apareceu sua silhueta no espelho, havia uma luz semelhante em seu pescoço. A morte da babá e de Brennan antes deixou Keith com muito medo. Logo depois, os dois foram para o hospital naquele ano em que o bebê nasceu. Descobriram que este lugar não era mais um hospital. O taxista disse que há 5 anos houve um incêndio que matou muitas pessoas. Este hospital também foi incendiado, por isso, foi alterado para esta estrutura. Então, eles encontraram uma freira com queimaduras no corpo. Ela então contou aos dois o paradeiro do pastor que estava no hospital 5 anos atrás. Os dois foram rapidamente para Sudiago. Finalmente conheceram o pastor com o rosto todo queimado. Robert questionou de perto, forçou-o a dizer onde a mãe de David estava enterrada. Com base no tempo morto na lápide, os dois identificaram rapidamente o alvo. Mas quando eles abriram a tampa do caixão, eles não podiam acreditar no que viam. Embaixo estavam os restos mortais de um cachorro. Isso provou que todas as palavras de Brennan eram verdadeiras. A mãe biológica de David era uma cadela. O túmulo ao lado foi o filho biológico de Robert. A ferida no corpo mostrou claramente que o bebê não morreu ao nascer, mas foi morto por um seguidor do diabo. De repente, 2 cães pretos correram para atacar os dois. Os dois se uniram para repelir com sucesso o cachorro malvado, correndo para fora do cemitério. Então, Robert imediatamente ligou para sua esposa. Disse a ela para deixar o hospital imediatamente. Mas já era tarde demais. Baylock aproveitou o tempo que Robert não estava lá para ir ao quarto de Julia no hospital, usando uma desculpa para ir ao hospital visitar Julia. Depois que a enfermeira saiu, Baylock injetou veneno no tubo intravenoso de Julia, assassinou-a secretamente. Depois de saber da morte de sua esposa, Robert lamentou profundamente por não acreditar em Brennan. Ele teve pesadelos constantemente, então foi acordado pelo jornalista. Ele encontrou o endereço de bugenhagem. O assunto não poderia ser mais adiado. Os dois imediatamente começaram a agir. Bugenhagem disse a Robert que o que Brennan disse era absolutamente verdade. Seu filho atual não era um humano, mas uma encarnação do diabo. Somente usando esta faca para perfurar seu corpo, ele podia destruir este demônio. Se Robert ainda não acreditasse, ele podia verificar o corpo de David. Definitivamente teria a marca de 666 do diabo. Apenas foi um discípulo de Satanás, teria essa marca. Se não estiver no corpo, definitivamente estava no cabelo. Robert ficou em silêncio por um longo tempo. Ele não poderia fazer isso. Ele não podia matar a criança que criou nos últimos 5 anos com suas próprias mãos. Em pânico, ele se recusou a fazer isso e saiu pela porta. Keith agarrou a faca e correu atrás dele. Ele tentou lembrar Robert para enfrentar a verdade. Robert ficou com raiva e jogou a faca fora. Pensou que bugenhagem era uma pessoa supersticiosa que estava enfeitiçando apenas os outros. Vendo Robert tão obstinado, Keith teve que agir por conta própria. De repente, ao pegar a faca do chão, um martelo caiu do teto. Puxou a estrutura de ferro para baixo. Keith acabou de se levantar naquele momento, a cabeça cortada pela estrutura de ferro. Então, a luz do pescoço na foto de Keith finalmente aconteceu. Robert testemunhou essa tragédia com seus próprios olhos. Finalmente ele teve que enfrentar a verdade, ele teve que agir. Ele voltou para a casa escura naquele dia, foi até a cozinha e pegou uma tesoura. Parecendo sentir o perigo, o cachorro preto correu freneticamente em sua direção. Robert foi extremamente perspicaz e trancou esse cachorro malvado no porão. Depois de cortar todo o cabelo da nuca de David, a marca de 666 foi revelada, enquanto Robert ainda estava em pânico. De repente, Baylock correu por trás para atacá-lo. Mas não importa o que aconteça, uma mulher não podia derrotá-lo. Então Robert abraçou David gritando, e colocou-o no carro. O tortuoso Baylock pegou o martelo e bateu freneticamente no para-brisa. Robert usou uma mão para segurar David, a outra para dirigir. Então acelerou e bateu em Baylock, então bateu na porta e saiu. No entanto, esta ação foi rapidamente notada pela polícia. A polícia o perseguiu. Sob a perseguição da polícia, Robert correu cada vez mais rápido. Ele então parou na frente de uma igreja e abraçou David. Robert estava determinado a acabar com a vida desse demônio bem lá. Quando estava prestes a entrar em ação, David chamou o pai com uma expressão imatura, fazendo Robert não poder agir. Enquanto ele ainda estava hesitando, a equipe policial entrou, atirou e matou. A nação então realizou um funeral de alto escalão para Robert. Ninguém sabia por que um embaixador do Ministério das Relações Exteriores se tornou tal pessoa. E David de um órfão foi adotado pelo presidente. David virou lentamente a cabeça e deu um sorriso estranho. Disse que este filme de terror tem semelhanças com o filme de 1976 de mesmo nome. Embora a técnica de edição seja melhor, o enredo ainda é o mesmo. É apenas uma nova garrafa de vinho velho. O filho de Satanás desde tenra idade não mostrou o olhar maligno do diabo. Então faz cada pessoa morrer lentamente. Para aqueles que gostam de assistir filmes de terror, este detalhe é suficiente para te entusiasmar? O filme de hoje termina aqui.